Amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Quero convidar os irmãos e irmãs para nos colocarmos em pé para a leitura da palavra do Senhor. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 18. 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 18. Temos da parte do Senhor para conosco esta palavra abençoada e desafiadora, que nos chama à adoração, que nos chama a tomarmos posição diante do Senhor, independente das circunstâncias da vida, e considerando-as também, para que possamos experimentar de Deus a sua graça. A palavra do Senhor diz assim então para nós: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram. Vamos dizer juntos: e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém. Graças a Deus. A igreja pode assentar. Amados, nesse momento em que nos reunimos para prestar o nosso culto a Deus, nosso culto de adoração, para juntos louvarmos e buscarmos o Senhor, eu quero aqui lembrar a igreja, porque eu acredito que você já tem essa consciência. Esse texto, nessa parte específica, que fala deste rei Josafá e do povo que está com ele, quando eles tomam posição para louvar o Senhor, nós podemos destacar algumas coisas. A primeira delas é que Josafá, como líder, ele se coloca diante do povo, e junto com o povo ele se prostra e adora a Deus. Amém? Ele se prostra e adora a Deus. E ele então vai orientar o povo. E eles estavam vivendo um momento muito difícil, de guerra, de batalha, de luta. E depois de adorar, ao invés deles murmurarem, ou reclamarem, ou se queixarem, ficarem com ladainhas, não. Eles colocam toda a equipe de louvor, viu, Renato? Toda a equipe de louvor, bem uniformizados, roupas especiais, na frente do exército. Como que se a equipe de louvor tivesse as armas humanas, né, para a guerra. Não tinha, mas eu creio que a equipe de louvor estava munida das armas que são espirituais. E junto com a equipe de louvor, o povo louvou o Senhor. E o Senhor deu vitória. Amém, igreja? Então diga assim comigo: em meus louvores, Deus também dá vitória. Deus dá vitória em meus louvores. Graças a Deus, amém, amados? E eles não precisaram enfrentar aquela guerra, aquela batalha, porque Deus lutou com eles. Muitas vezes na nossa vida, nós esperamos primeiro a vitória, para depois louvar e agradecer. Não é assim que acontece? Né? Tá a luta, a gente espera vencer a luta. Aí então nós vamos louvar e agradecer. Nós esperamos as coisas acontecerem. A cura aconteceu, o milagre acontecer, o problema ser solucionado,
para louvarmos e agradecermos. Josafá fez o contrário. Enquanto o problema estava presente, enquanto a luta estava lá, enquanto o inimigo estava lá diante deles, eles louvaram em atitude de adoração. Eu quero convidar você hoje a fazer a mesma coisa e fazer isso durante a sua vida. Não importa a luta ou a circunstância que você esteja enfrentando, louve, para que no meio dos louvores Deus possa agir e trazer nas tuas mãos a sua vitória. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar o hino de número 104, louvor ao Senhor, ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos declarar que Ele é santo, santo e santo. Amém, queridos? Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Aleluia. Amém, aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós clamamos ao Senhor, vem, Senhor, e manifesta a tua presença no meio de nós, teu povo, enquanto adoramos, enquanto prestamos nosso culto, em louvores, em intercessões. Quando recebemos a palavra, fala conosco nesta manhã, Senhor. Acolhe as nossas vidas na tua presença. Viemos aqui, Senhor, para apresentar o nosso culto a ti, ó Deus.
e o fazemos com alegria, Senhor. Fazemos com disposição, Pai. Todo louvor, toda honra e toda glória te sejam dadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, amados. Esse texto fala para crermos em Deus, para vivermos seguros, para crermos nos seus profetas que prosperaremos. Isso está no verso 20. Este texto nos fala a atitude de louvor e de adoração. Eu quero convidar agora a amada igreja, você que pode, meu irmão e irmã, se ajoelhar, quero convidá-lo a se ajoelhar. Nós vamos orar e ter este tempo de confissão de pecados. Eu gostaria de convidá-lo à reflexão sobre dois aspectos, então, desse texto. O primeiro dele: quantas vezes, ao invés de louvarmos e darmos graças, reclamamos, murmuramos, ficamos fazendo ladainha, aquela queixa contínua, que não traz nenhum benefício a ninguém. Se em algum momento você tem feito isso, quero convidá-lo ao arrependimento, a pedir perdão, a mudar de atitude. E o outro aspecto: quantas vezes Deus quer agir, operar seus milagres, mas Ele não encontra em nós um coração realmente de fé, crente nele, no que Ele pode fazer, em quem Ele é. Então vamos pedir, se em algum momento nosso coração tem se deixado levar por incredulidade, vamos pedir perdão ao Senhor e tomar a disposição de mudar também, e viver uma vida de busca de Deus, de uma fé mais intensa, em nome do Senhor Jesus. Vamos ter esse tempo de oração. Senhor, nós invocamos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Enquanto olhamos para Ti, vemos a Tua santidade. E como disse a letra do hino, não podemos olhar a Tua face, a Tua santidade sem tremor, porque o nosso coração pode estar manchado, maculado. E nós entregamos no Teu altar agora toda mancha, toda mácula, dizendo: Senhor, lava e purifica as nossas vidas. Nós nos entregamos ao Teu cuidado, e Tu tens a redenção, Tu tens o perdão para conceder a cada um de nós. Basta que estejamos arrependidos, e desta forma estamos, ó Pai, arrependidos ao Senhor, dizendo: nos arrependemos do nosso pecado, queremos entregar nas Tuas mãos a nossa vida para que seja dirigida, guiada por Ti, e tenhamos vitória sobre a tentação. Assim, Senhor, nós só temos a Te agradecer.
Obrigado, Senhor, pela purificação do nosso ser. Obrigado porque o nosso coração está alvo como a neve, purificado de toda iniquidade. Os nossos lábios, a nossa língua está limpa e podemos te louvar e te glorificar. E nós somos aceitos e nos achegamos à tua presença e podemos levantar mãos santas e dizer glórias ao Senhor. Assim nós te agradecemos, ó Pai, pois aceitamos pela fé o perdão que tu nos dás. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos continuar no louvor e adoração, agora com o ministério de louvor da igreja. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Convido você a ficar em pé novamente. E antes de iniciarmos esse período de louvor, queria ressaltar aquele versículo em Jeremias que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, coisas ocultas que não sabes. E o mais importante de tudo isso é que o Senhor está presente em nosso meio. O Espírito Santo está passeando nesse lugar, por duas razões. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, o nome de Jesus, Ele está presente. Amém? E a segunda razão é, o Senhor habita no meio dos louvores. Então clame ao Senhor, seja qual for o seu problema, seja qual for a tua situação, a sua dificuldade, clame ao Senhor. Aproveite esse momento, o Senhor está conosco, o Senhor está passeando nesse lugar. Clame ao Senhor Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos
carregar a cruz. Aleluia, Jesus é o nosso amigo das horas incertas, amém? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Pode bater palma. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, 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 nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, 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 nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, 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 nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluia, glória ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar,
tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe o rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tem um momento para adorar o Senhor. Pode ser em silêncio, pode ser falando, pode ficar em pé, pode ficar sentado, mas adora o Senhor. Onde você está agora, glorifique ao Senhor e beba dessa fonte, beba desse rio, Jesus Cristo. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda a fonte, fonte de vida. Aleluia. Glórias ao Senhor. Convido você, nesse clima de adoração, a trazer a sua oferta ao altar do Senhor. E traga com um coração realmente de adorador, um coração grato ao Senhor. E vamos continuar louvando o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te agradecemos, Senhor, por este momento, ó Deus, em que podemos trazer nossos dízimos e nossas ofertas diante do teu altar, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Pai, para que nunca falte mantimento em sua casa, Pai, e que nosso coração sempre cresça a fidelidade a Ti, ó Pai, de devolver aquilo que é seu e dar aquela oferta, Pai, de gratidão, de amor a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, clamamos pela sua bênção sobre este lugar, sobre a sua bênção sobre seus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, não deixe nada faltar no lado de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja suprindo todas as necessidades materiais, emocionais e espirituais, ó Pai. Que esse ato, ó Pai, de devolver aquilo que é teu e de dar ofertas de gratidão e de amor, venha, ó Pai, a surtir um efeito, ó Pai, na vida de cada um, ó Deus. O Senhor venha falar, ó Pai, na vida de cada um através desse ato, ó Pai. Que jamais seja feito, ó Pai, por obrigação, mas que seja feito por amor a Ti, ó Pai. Nós clamamos a Ti, pedimos a Tua bênção e a Tua unção sobre essas vidas nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os amados podem sentar. Glória a Deus. Queremos cumprimentar e saudar nossos irmãos e irmãs que estão nos visitando hoje. Você que está aqui, então, pela primeira vez, vai no sinalzinho assim com a mão, para nós lhe reconhecermos. Você que está aqui hoje nos visitando, está pela primeira vez, vai no sinalzinho com a mão.
Amém. Hoje nós não temos visitantes. Pelo menos não cheguei ninguém fazendo sinal com a mão, né? Amados, eu quero chamar aqui a nossa irmã Neuza. Ela vai dar um recado à igreja. Eu imagino que seja sobre o Júlio para Jesus. Graça e paz, igreja. Diz que não tem visitantes, mas estou vendo o pastor Loimar e a Elis, que é secretária distrital. São os dois amigos e companheiros. Faz mais de 10 anos que no mês de abril, um dos domingos de abril, venho aqui na frente. Sempre é o mesmo assunto. Eu sempre venho com temor para falar com o grupo, hoje, infelizmente, pequeno, por causa do feriado e da chuva, né? Mas sempre no mês de abril. E é uma vez por ano apenas. Eu creio muito naquela divulgação boca a boca, pessoa por pessoa, família por família. Então, uma vez eu faço a divulgação e depois o resto vai ser por conta de nós que estamos aqui mesmo. A divulgação é do projeto, como o pastor disse, já esse ano é o 15º ano, em Paraná e Santa Catarina, cada ano num lugar diferente. Pode ser num campo missionário, pode ser numa igreja já formada, grande. E todas as atividades que a gente tem ali, muitas atividades, que eu não sei quanto tempo eu tenho, que posso... Opa, olha aí, 2 minutos. Tchau, 2 minutos já passou. Bom, mas eu quero divulgar. As inscrições estão abertas. Quem tiver interesse, o principal foco do projeto é a evangelização. Nós temos uma média 320 pessoas. A gente fica hospedado num grupo escolar que chama CAIC, que é um grupo escolar muito grande, que tem uma boa cozinha, tem uma cancha esportiva sempre coberta, tem um refeitório bom para poder abrigar todo esse povo ali, a gente fica alojado. E as diversas atividades, como eu disse, o foco principal é a evangelização. Numa média das 320, umas 250, são as pessoas que saem de casa em casa, visitando um lugar previamente escolhido, às vezes, quando a cidade é bem grande, num local. No passado, foi feito aqui em Vila Cordes. Acho que diversas pessoas daqui da Igreja Central estiveram visitando, conhecendo o trabalho. Que bem poucas pessoas aqui da Igreja Central têm ido algumas vezes. Quando a cidade é pequena, como agora, esse ano vai ser em Jandaia do Sul, de 8 a 14, sempre nas férias escolares, porque o colégio é oferecido para a gente utilizar, e a gente precisa mais 2 colégios. Então, não é qualquer cidade que pode ser feito, além desse alojamento, que a gente fala sede, que ninguém entra, só as pessoas que vão para o trabalho, e mais 2 lugares para os trabalhos, outros trabalhos, escola bíblica, e os cursos, e outras coisas que a gente também faz durante... São 7 dias, geralmente começa no sábado, começa no domingo, termina no sábado ao meio-dia. Como vão muitas pessoas novas, que às vezes nunca fizeram esse trabalho de 2 em 2 nas casas, de visitação, então tem uma ministração domingo à tarde, domingo à noite, segunda-feira cedo, é ministração para essas pessoas que são a primeira vez que vão, para chegarem nas casas, para entregarem folhetos e para conversarem com as famílias. Então, é um trabalho feito com uma coordenação bem firme com o povo, não é assim, vamos para lá e lá a gente vai fazer o que quer. Tem uma disciplina bem grande, então a gente está convidando as pessoas que tiverem esse tempo disponível para poder ficar uma semana fora, ou se não puderem ir, então há outras maneiras de colaborar com o projeto, orando e divulgando. Porque, às vezes, a pessoa vem pouco na igreja, mas você fala para uma terceira pessoa e ali algumas pessoas se interessam. Mas agora, alguma coisa também a mais que eu queria falar, dentro de todo o trabalho que a gente faz um bazar de roupas usadas. Então, eu queria pedir, eu contei mais ou menos que nós temos umas 100 pessoas aqui. Se cada uma de nós tirar uma peça de dentro do guarda-roupa, que faz 4 meses que nós não usamos, seriam 100 peças. Essas peças são vendidas para a comunidade, não é só para as pessoas da igreja. A gente abre num local, então as pessoas vêm, ali tem um grupo de pessoas que estão evangelizando as pessoas que estão na fila, sempre vai um grupo de coreografia que fica também visitando. Nós temos um ônibus também.
O ônibus foi dividido pela metade, numa porta entra para uma cadeira de dentista, outro é um médico. Lógico, naturalmente, o dentista não vai fazer grande coisa, nem o médico fazer grande coisa. Mas ele ora com a pessoa, ele conversa. O doutor Dabi tem ido algumas vezes, o Daniel, daqui de Curitiba, Daniel Caiu também tem ido. Então, é um trabalho assim que abrange todo tipo de trabalho, mas todos eles são voltados para a evangelização. E eu que eu estava falando do bazar. Uma construção, ou uma igreja precisa de uma calçada, ou precisa aumentar a nave, às vezes está caindo a parte de forro ou telhado. Às vezes precisa levantar um lugar para o pastor, fazer um gabinete, diversas necessidades que o projeto, em 7 dias, começa a fazer tudo o que pode. E sempre deixa uma parte da importância em dinheiro para terminar. E sempre vai advogado. A gente faz assim um esforço que vão pessoas trabalhar, mas pessoas também, assim, advogado é muito útil, porque conforme o lugar, nós vamos para a Jandaia. Às vezes tem problema de terras, às vezes tem problema de divórcio, às vezes tem problema trabalhista, às vezes, tem muitos problemas que precisa de uma pessoa. Uma pessoa mais simples, às vezes, não tem meios de pedir para alguém. Às vezes, atendem mal nos lugares públicos. Então, o advogado também não vai fazer tudo. Mas, como a gente fica a semana inteira, a semana útil, então ele começa esse trabalho, esse processo, ele vai na prefeitura, ele faz aquele trabalho burocrático que um advogado tem, que só ele faz. Então, é bem bom, se tiver advogados disponíveis, ou 1 ou 2 ou 3 dias, e também são muito bem aceitos, a gente precisa bastante. Mas, voltando ao bazar. Esse bazar é vendido as peças por R$1, na média. Então, se formos aqui 100 pessoas com 2 peças, são R$200. E esse dinheiro é revertido para a construção. Todo mundo sabe o que é construção. Vai custar 50, custar 100, vai custar 1.000, custar 2. Então, sempre o dinheiro fica para a construção. Toda a renda, às vezes dá 3.000, 4.000 das peças vendidas, que vão toneladas de roupa do Paraná e Santa Catarina. Então, o dinheiro, quem der 3 peças, deu R$3 para juntar com o que todo mundo vai dar, vai ser repetido para a construção. Então, eu estou pedindo que as pessoas que estão aqui, agora está começando o frio Jandaia, não sei, é quente ou frio Jandaia? Quente. É quente. Bom, mas, em todo caso, sempre faz um frio. Vamos dar uma olhada no guarda-roupa. Nós vamos aceitar até que dia tiver? Até o fim de junho, até o dia 20 de junho, porque vai ter que viajar para o local, né? Então, vamos procurar no guarda-roupa um diazinho de folga ali, vamos amontoar uma peça, 2 peças, 2 peças são 200 peças. E tem algum tempo ainda, né? Dá tempo, mas o quanto antes puderem trazer. E toda essa colinha que vocês trouxerem, pode trazer em qualquer sacola, porque aqui a gente divide roupa de criança, roupa de homem, casaco de lã, roupa de mulher, é dividido aqui. Então, traz, mesmo junta, não tem importância. Só que tem que botar uma etiquetazinha, ou meu nome, ou nome do Júlio para Jesus, né? Pode ser o meu nome. Quem não me conhece, meu nome é Neuza Canfield, eu estou sempre pela igreja. Pode deixar na portaria ou me entregar direto ou entregar na minha casa. Todo o caminho vai para a Jandaia. Todas as coisas que vierem vão para a Jandaia. Então, é isso. Então, eu queria pedir mesmo que vocês divulgassem, assim, tem alguma pessoa que não veio na igreja? Eu sei que tem bastante que não veio mesmo hoje. Né, se conversar durante a semana, não esquece, né, de levar a roupa para o bazar, que o Júlio está aí, né? Tem um mês, mas esse mês aqui sabe como é que é, né? É um passo, nós estamos em julho. Tá ok? Obrigada. Desculpa. Tudo bem, minha irmã, você pode. Para o curitibano, o Jandaia é bem quente, viu? O povo de lá é um clima tranquilo. Amados, está aí a próximo Júlio para Jesus. De alguma maneira, com certeza, nós podemos colaborar. Amém? Deixa eu aproveitar e dar alguns avisos. Você que faz assinatura do nosso devocional no cenáculo, então, após o culto, você pode pegar e à noite também, antes do culto. E você que não renovou a sua assinatura, faça isso com urgência, porque ainda há a possibilidade de vir uma nova remessa dos devocionários. Conversei com o pastor Darby. Ele pediu para eu transmitir um recado para a igreja, e para reafirmar, ele já está em casa, graças a Deus, está bem, né?
ele teve um AVC transitório, foi mais ou menos 5 minutos, já comentamos domingo passado, a igreja está orando, e ele pediu para agradecer, mas muito mesmo, a oração de cada um dos irmãos e irmãs, porque ele entende que Deus trouxe livramento na vida dele. Ele precisou colocar um stent, ele estava com uma veia 90% obstruída no cérebro, então a coisa era mais séria do que aparentemente se pensava. Então você imagina, mas ele assim está muito bem. Ele diz assim, como se eu não tivesse nem passado por uma cirurgia, como não se tivesse acontecido nada. Até ele comentou comigo, eu falei com o médico que me operou, você não fez nada, né? Porque eu não estou sentindo nada. Não, fiz sim, tal, e descreveu. Ele teve que reconhecer que o médico fez a cirurgia e ele está muito bem. Ele pediu para agradecer a igreja e, lógico, a Deus, e quero oportunamente estar testemunhando para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Louvamos a Deus por isso. Quero convidá-lo para nós nos colocarmos em pé. Nós vamos ter já um momento de intercessão. Vamos, lógico, continuar intercedendo pela vida do pastor Darby. Quero pedir que a igreja ore por uma irmã querida nossa, a irmã Maristela, ela é lá da igreja de Goiuerê, porque o seu marido, o pastor Sami, era pastor lá em Goiuerê, porque eu digo era pastor. Ele sofreu um acidente de carro essa semana e infelizmente ele veio a falecer. Então você imagina a situação que está a sua esposa, a família, um rapaz novo, 30 anos. Então peço que você nas suas orações lembre de orar por esta família também. Amém, amados? Vamos orar a nossa irmã Tico, né? Até a Vanessa passou um e-mail para nós, pedindo para orar pela sua vovó, pela irmã Aurora, que está bem fraquinha. Então vamos orar pela família da nossa irmã Tico, pela vida da nossa irmã Aurora. E você tem alguém que pediu para você orar, tem a nossa lista de oração que corre pela rede de intercessores aí na internet, você recebe. Traga isso agora diante de Deus em oração, amém? Vamos orar, curve seu rosto, feche seus olhos, coloque-se diante do Pai em nome de Jesus. Pai santo e amado, Deus Altíssimo, estende sua mão sobre a vida dessas pessoas que nós citamos, sobre a vida dessas pessoas que o irmão, que a irmã está citando nome agora diante de Ti, e precisam da Tua intervenção, estão precisando do agir do Senhor, estão precisando de uma cura, de uma libertação, na verdade pessoas precisando de salvação, Pai. Nós oramos e clamamos por estas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Quero convidar o pastor Luimar, nossa irmã Elis, para que estejam vindo aqui à frente. Pastor Luimar é pastor da nossa igreja metodista ali em Itapoá, né, junto com sua esposa, e nós convidamos para que eles estivessem esse final de semana aqui conosco, compartilhando a palavra de Deus. E eles já estiveram ontem com jovens, testemunhando, compartilhando. Presta o livro aqui, pastor. E já quero aproveitar e dizer assim, você irmão e irmã que tem casa lá em Itapoá, que costuma ir para lá final de semana, nos feriados, ou ali perto, no domingo já sabe, você tem igreja para ir lá, viu? Nós temos igreja em Itapoá e em outras praias, né? E o pastor Lemar e a esposa, eles viveram um momento muito difícil na vida deles, mas Deus deu vitória. Deus deu vitória. E como fruto disso, eles escreveram esse livro com o testemunho deles. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, depois você pode, inclusive, adquirir este livro. É um livro excelente para você usar na evangelização, você usar para abençoar uma vida que está passando por lutas, enfrentando às vezes dificuldade, porque o testemunho deles, a palavra que vem neste livro, é uma palavra poderosa para abençoar muitas vidas. Amém, amados? E então nós convidamos o pastor Loimar e a Elis para estarem aqui conosco, testemunhando e compartilhando a palavra do Senhor, né? Então, vamos recebê-los com uma salva de palmas, amados. Uma alegria, amém? Deus, aplaude mesmo, né? A gente aplaude meio tímido, né? Aplaude mesmo, amém. Graças a Deus. Eu não vou passar a palavra para vocês, tenham a liberdade no Senhor, amém?
Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida nessa manhã, amém? Bom, nós queremos trazer aqui à Igreja Central de Curitiba um abraço da Igreja Metodista lá de Itapoá. A igreja mandou transmitir, então, a todos vocês esse grande abraço. E nós somos muito gratos a Deus por aquilo que Deus fez na vida da minha esposa no ano de 2007. E nesse tempo, toda a igreja metodista, em muitos lugares, tiveram orando e intercedendo por nós. Então, eu sei que talvez muitos aqui estiveram orando, receberam a notícia do acidente vascular cerebral que a minha esposa teve, um acidente vascular, né, isquêmico, mas ela está aqui hoje, né, pela graça de Deus, e eu louvo a Deus pela vida dela. Nós temos 3 filhos, 3 homens, né? O primeiro tem 15 anos, que é o Thomas Henrique. Temos o do meio, que é o José Vitor. O José Vitor tem 9 anos. E temos o João Emanuel, que tem 3 anos. E o João, todos são bênçãos na nossa vida. Mas o João Emanuel, ele veio justamente num período logo após AVC. Né? Então, foi uma gravidez assim de risco, mas nós entendemos que ali era a confirmação da ação de Deus na cura da minha esposa. E João Emanuel, nós demos esse nome a ele como forma de gratidão a Deus, né, porque o Senhor nos amou e é um Deus que está conosco. Por isso, João Emanuel. Então, nós agradecemos muito, pastor Ismael, pelo convite, poder estar aqui com a igreja, né, e poder contar um pouco do testemunho, trazer um pouco, né, da porção da palavra do Senhor. Então, eu vou deixar a minha esposa falar, né, sobre uma parte do testemunho. Claro que não vai dar para falar tudo, mas está registrado no livro. Nós louvamos a Deus por isso. Eu sempre costumo dizer o seguinte, por onde nós temos passado, para contar o testemunho. Né? Pode ser que você já ouviu testemunho muito maiores do que o nosso. Né? Alguém pode dizer, puxa, mas para nós, a experiência que nós passamos, esse é o maior. Na nossa vida é o maior. E todo o testemunho, né, para a honra e glória do nome do Senhor, a gente tem, né, procurado abençoar vidas. Então, a função, né, de escrevermos o livro é com essa intenção, de abençoar vidas. Então, vou passar para minha esposa Elis. Amém. Graça e paz, amados. Então, no dia 3 de junho de 2007, eu tive esse acidente vascular cerebral. Eu estava na igreja, louvando o Senhor, no momento de louvor, terminou o culto, ali eu caí, e já não levantei mais, aí meu esposo me socorreu. E dali nós fomos para o hospital, resumindo, tá, amados? Fomos para o hospital lá em Itapoá, aí voltamos para casa, mas eu não estava bem, a minha cabeça doía muito, assim, parecia que pesava 100 quilos na minha cabeça. Mas o Senhor ministrava no meu coração que era para mim simplesmente louvar a Ele. E hoje o pastor falou justamente sobre louvor, né? E eu com aquela dor terrível, muito mal mesmo, e o Senhor ministrava no meu coração, simplesmente louve, simplesmente louve. E aquilo ia me confortando, e o Senhor falava assim, porque eu vou na frente, quebrando as cadeias, tirando os espinhos, e eu, o teu Deus, ordeno os anjos para contigo lutar. E naquele momento, até então eu não sabia a gravidade, eu não sabia que era o AVC, mas uma oração que nós fizemos no carro, depois que nós fomos a Paranaguá, foi que
Pai querido, se essa enfermidade for para que o Teu nome seja glorificado e exaltado na minha vida, nas nossas vidas, assim eu aceito. Mas também eu sei, Senhor, que se essa enfermidade é Satanás que está lançando na minha vida, o Senhor tem o poder para desfazer todo o mal. E ali nós voltamos para Itapuá, deixamos o meu filho de 4 aninhos com a minha sogra em Morretes, e fizemos toda essa trajetória. E naquele momento, quando eu entreguei o meu filho para minha sogra, eu não sabia. Uma coisa eu tinha certeza, que acontecesse o que acontecesse, eu estaria com o Senhor. Então essa era a certeza no meu coração que eu tinha. Só que eu olhei para minha sogra e pedi para ela assim, olha, daqui eu não sei mais o que será de mim. Só que eu peço para que a senhora cuide dos meus filhos, que eram 2 até então. E voltamos para Itapuá, e naquele momento o Senhor já estava começando aquele processo de cura em mim, porque em nenhum momento, quando eu estava passando por aquele sofrimento, eu abri os meus lábios para falar, Deus, por que isso comigo e não com o Senhor? Eu tenho sido, porque nós pensamos que somos tão obedientes à voz do Senhor, mas quando nós estamos numa situação dessa, é que o Senhor quer ver mesmo até onde está a nossa obediência a Ele. E quando o Senhor começava a ministrar simplesmente louve, foi o que eu fiz. Comecei a louvar o Senhor em meio às dores, em meio às dificuldades. E ali fomos, então, ali Deus começou todo o trabalhar dele, todo o agir. E quando fui internada em Joinville, mesmo no hospital, o Senhor continuava ministrando no meu coração que Ele tinha me levado naquele lugar, que Ele queria nos usar naquele lugar, e que não era para mim ficar olhando só para a minha dificuldade, para a minha necessidade, mas era para mim olhar tudo o que estava ao meu redor, e ali começar a falar do amor de Jesus, e mesmo deitada em cima de uma maca, sem poder andar, eu comecei a falar do amor de Jesus. E aí eu olhei para o meu esposo e falei, amor, Deus nos mandou aqui porque Ele tem um propósito. Porque se eu ficasse ali reclamando das minhas dores, pedindo, me leva no banheiro, me pega no colo, me leva para cá e para lá, toda a atenção dele seria para mim. E aí o Senhor falou assim, se posiciona diante do Deus que você serve. E foi isso que eu fiz naquele momento. Tomei posição diante do Deus grande e fiel que nós servimos. E como o pastor Ismael falou, mesmo na dificuldade, na luta, louve, porque o louvor, ele liberta, ele cura, ele transforma, ele restaura. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho autorização para isso, está no livro. A carta do Dr. Cláudio Henrique do Amaral, que foi o médico, o neurologista, que nos atendeu naquela noite no hospital da cidade de Joinville. Então, ele escreveu o seguinte: Pastor Loimar, desculpe a demora, mas aí está o resumo. Numa noite de junho de 2007, fui avaliar um caso no pronto-socorro. Tratava-se de uma jovem com quadro súbito de dor de cabeça e tonturas. Ela tinha aspecto de sofrimento, estava sonolenta, tinha uma fala arrastada e não conseguia andar devido às tonturas. Diante deste quadro, foi suspeitado de um acidente vascular cerebral, foi solicitada uma tomografia de crânio, que confirmou a hipótese. Tratava-se de um acidente vascular grave, com risco de vida e com possibilidade de apresentar sequelas importantes caso sobrevivesse. Mas com o passar dos dias, a paciente evoluiu favoravelmente, sendo que em poucos dias os sintomas foram diminuindo. Atualmente, essa paciente está assintomática. Seu nome, Elis Regina dos Santos Ferreira. Graças a Deus. Hoje ela está aí, forte, firme. E a gente tem aprendido o seguinte, irmãos, com tudo isso. Que nós devemos viver a nossa vida
no presente como se fosse o último. Tá? Aprendemos assim, porque o dia do amanhã não nos pertence. Tá? Então, com tudo isso, com toda essa experiência que nós passamos, e aqui vai falar muito sobre essa questão dos 20 dias que nós ficamos dentro do hospital. Tá? Até hoje, nós estabelecemos assim contato com algumas pessoas, né? E de que Deus assim agiu poderosamente na vida de cada uma delas. Mas tudo isso é para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria então, nesse momento, de convidá-los a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22, que é o tema do nosso livro. O bispo João Carlos, o nosso bispo, o bispo da 6ª região, com muito carinho, como sempre, né, é do perfil do bispo João Carlos, ele redigiu a apresentação do livro para nós. Então, está mais do que abençoado, né? Graças a Deus. Então, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, assim que você encontrar, eu peço por gentileza que você fique em pé, para que a gente possa estar fazendo então a leitura desta palavra. Diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Querido Deus, eis aí a tua palavra, Senhor, nessa manhã, lida. E pedimos que neste momento o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, ao meu coração, para que eu possa estar transmitindo a tua igreja neste lugar, que se reúne diante da tua presença. E que cada um aqui, Senhor, com um coração, ó Deus, pronto, possa estar recebendo a palavra do Senhor. Amém e amém. Pode se assentar, querido, querida. O profeta Samuel, ele dirige-se ao rei Saul e diz a Saul: atente, pois, agora às palavras do Senhor. Essas foram o momento em que Samuel está diante do rei Saul e diz para Saul: olha, Saul, há uma palavra de Deus para você. Há uma palavra do Senhor. E ele diz o seguinte: atenta para esta palavra. E faz segundo aquilo que o Senhor tem te ordenado a fazer. E o profeta, então, ele dá a ordem. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente tudo, e nada lhe poupes. Homens, mulheres, meninos, crianças de peito, animais, tudo. Quem eram esses amalequitas? Esse povo era uma tribo nômade e era tradicionalmente inimigos de Israel. E a palavra do Senhor era uma palavra de vingança, de justiça para com o povo de Israel. E essa era então a ordem de Deus para Samuel, para Saul, vinda de Samuel, que Saul então executasse a vingança do Senhor. Mas Saul, ele acabou então
cumprindo uma obediência incompleta. Até então, ele recebeu a palavra, reuniu as suas tropas e foi então para destruir todo aquele povo. Mas, por que eu digo uma obediência incompleta? Porque ele trouxe consigo o rei, que era o rei Amalequita, rei Agag, e o melhor do que havia naquele lugar. Então Samuel estava lá, num determinado lugar, e o Senhor ministra ao seu coração, através do seu Santo Espírito, e diz assim: arrependo-me de haver constituído Saul como rei. Então, Samuel, ele sai e vai ao encontro de Saul, e o mesmo Saul diz: bendito sejas tu, Samuel, executei as palavras do Senhor. Olha, Saul diz: executei as palavras do Senhor. Eu estou aqui falando do capítulo 15, como que se deu então este momento. E Samuel então, ele ouve barulho de animais, e pergunta: o que são esses barulhos que eu estou ouvindo, mugido de bois? E disse Saul: são de Ameleque, nós trouxemos para sacrificar ao Senhor. Era um costume, todo o rei, a batalha, quando eles iam para uma batalha, eles traziam os animais e sacrificavam ao Senhor. Aí então, Samuel diz: por que não atentaste para a palavra do Senhor? Por que você não atentou para a palavra do Senhor? Por que lhe poupou Agag? Por que lhe poupou o melhor dos animais? Aí ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Quer dizer, a questão aqui era que Saul tivesse então obedecido a palavra de Deus. Olha, é para você fazer assim, é para você fazer desse jeito. Quer dizer, quando nós olhamos para esta passagem, nós estamos vendo aqui o principal condicionamento que vai agradar o querer de Deus. E aí eu quero então passar à igreja o tema dessa ministração, que é o principal condicionamento para que sejamos vitoriosos. O principal condicionamento para que nós sejamos vitoriosos é a obediência à palavra de Deus. E nós vemos isso na nossa vida, nesse momento muito triste, muito desafiador para nós, que foi a enfermidade da minha esposa. Irmãos, irmãs, eu estava no ministério. Isso aconteceu Amém. Obrigado, querido. Então, eu estava pastoreando a igreja de Itapuá, como sou pastor de lá, e aconteceu justamente esse momento muito triste na nossa vida. E esse foi um dos motivos, dentro de todo esse quadro que ela passou, depois nós
avaliamos tudo aquilo e houve um irmão querido que chegou para nós, olha, eu ouvi o testemunho de vocês, vamos escrever isso, vamos pôr isso num livro, porque vai abençoar muitas vidas, e então nós precisávamos colocar um tema nesse livro, então veio esse texto de Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar, porque nós entendemos uma coisa, dentro de tudo isso, Deus nos guardou em todo esse momento por causa da obediência, de obedecer a palavra de Deus. Eu estava conversando com o pastor Ismael, contando um pouco, a Elis contando um pouco da experiência dela quando criança, e aí toda aquela questão de 24 anos que ela não via a mãe, e passou então por um processo de cura, né, e houve ali um perdão, e até eu disse para o pastor Ismael, disse para ela, olha, a conversão da Elis se deu naquele momento, em que ela perdoou a mãe. A conversão verdadeira, a conversão genuína da Elis, da minha esposa, aconteceu quando ela liberou o perdão para a mãe, que abandonou ela quando ela tinha 9 meses de idade. A obediência à palavra de Deus, porque nós conversávamos, nós já estávamos casados, e eu dizia para ela, Elis, para que as bênçãos de Deus venham sobre as nossas vidas, nós precisamos obedecer à palavra do Senhor, você precisa obedecer à palavra de Deus, e o que a palavra de Deus nos diz? Que nós devemos liberar o perdão, perdoar aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos fizeram mal, e irmãos, quanto foi bom e maravilhoso isso para as nossas vidas, quando nós estamos livres, né, da mão acusadora do inimigo. Quer dizer, no momento de dificuldade, no momento de luta, onde a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para o dia mau. Quer dizer, aqueles momentos foram terríveis nas nossas vidas. Então, aqui está, né, a condição que impediu Saul de alegrar o coração de Deus. Esta foi a condição. Quer dizer, ele tinha boa intenção, está cheio de pessoas na vida da igreja, na igreja com boas intenções. O que Saul quis? Puxa, vou trazer o melhor dos animais e vou sacrificar ao Senhor. Vou sacrificar ao Senhor. Mas a palavra de Deus naquele momento não era sacrifício. A palavra de Deus naquele momento para Saul não era holocausto. A palavra de Deus era, olha, eu quero que você execute a minha justiça no meio deste povo. Não deixe ninguém vivo. Quer dizer, Deus é soberano. E a soberania de Deus não se discute. A soberania de Deus não se discute. O mais maravilhoso de tudo é saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. O mais maravilhoso de tudo é saber que este Deus ao qual nós servimos é aquele que pode cuidar das nossas vidas. Mas a nossa declaração de amor a este Deus é por intermédio de uma vida de obediência à sua palavra. Fazer cumprir esta palavra que você tem nas suas mãos, na sua vida. Porque é diferente. É muito diferente, queridos, quando nós lemos a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é uma coisa, meditar na palavra de Deus é outra coisa. Agora, executar a palavra de Deus, aí que está o negócio. E o que Deus quer? O que o Senhor quer? Que você execute a palavra de Deus, pratique a palavra do Senhor no cotidiano da sua vida. E aqui está, Saul então em seu ímpeto de querer agradar a Deus com sacrifícios, acabou não se sujeitando à vontade do Senhor. O sujeitar-se em obediência à palavra do Senhor fará com que sejamos vitoriosos em todas as áreas das nossas vidas.
Se existem áreas nas suas vidas, ao qual você diz, eu preciso de vitória, Senhor, nessa área da minha vida, mas não tenho encontrado forças. O que devo então fazer? Executar a tua palavra. Fazer aquilo que a tua palavra diz para mim fazer. E então, a vitória, ela virá. Temos que obedecer os ensinamentos contidos nas Escrituras. Entre estes ensinamentos estão os mandamentos de Deus, entre estes estão os estatutos do Senhor, entre estes está a liderança constituída sobre nós. Quer dizer, obedecer é um princípio, obedecer é um princípio de fé. Se não tiver fé, não tem como obedecer. É fé. A fé, ela vai ser motivadora para que cada um possa obedecer a palavra de Deus. É porque eu creio em Cristo, é porque eu creio no Senhor, é porque eu creio em tudo aquilo que Ele fez por mim, é que então eu vou obedecer a sua palavra. Porque Jesus Cristo tem dito isto, a palavra de Deus tem afirmado isso, e Deus não volta atrás na sua palavra. Então, eu quero que se faça cumprir esta palavra na minha vida. Então eu vou obedecer a sua palavra. Vou obedecer os seus ensinamentos. Uma das coisas, queridos e queridas, olha o que me veio à lembrança neste ano de 2007. Eu estava dizendo para os jovens que eu recebi Jesus na minha vida quando eu tinha 19 anos. Foi muito difícil para mim o início da minha caminhada cristã. Porque tinha muitos paradigmas na minha vida que precisavam ser quebrados. Mas, quando eu vi o pastor pregando pela primeira vez na igreja, algo foi tocado dentro de mim. Eu comecei a olhar para aquele líder e já naquele momento assumi aquele pastor como líder espiritual da minha vida. Olha a responsabilidade dele. Mas então, eu comecei a ouvir os ensinamentos da palavra do Senhor.